Vejo diversas pessoas falando que o roteirista é aquele cara que apenas escreve o roteiro de uma obra cinematográfica. Mas é apenas isso mesmo? Yeah. Hold that real quick. All right, man. Wait, don't you want this? I got it right here. What if you lose that there, it breaks? It's already up in the cloud. What cloud? What cloud? O roteiro é a primeira etapa de um filme, tudo começa por ele. O principal trabalho do roteirista é botar ideias em uma página. E falando assim, pode parecer uma tarefa muito fácil e que qualquer um pode fazer, mas não é. Muitos até consideram o roteirista como a pessoa que mais trabalha em uma obra audiovisual. E vou explicar durante esse vídeo o porquê. Braulio Mantovani, um dos melhores roteiristas do Brasil, que escreveu clássicos como Tropa de Elite e Cidade de Deus, define o que é um roteiro. O roteiro é o filme no papel, é a descrição das imagens, das ações e das falas dos personagens em um texto, uma espécie de ensaio do que vai ser o filme. Outro papel importante do roteiro é seduzir potenciais financiadores. Cinema é uma coisa muito cara, então, se o filme não estiver muito bem escrito, de maneira que seja gostoso de ler, prazeroso e que envolva o leitor tanto quanto um romance é capaz de envolver, será mais difícil de realizá-lo. Então, a principal função do roteirista é contar boas histórias. As boas histórias, elas são meio universais. Um cara pode não ter educação formal, mas nem por isso ele é um personagem menos interessante que Edipo Rei, entendeu? É questão de você dar humanidade para esse personagem. Isso você encontra muito dentro de você mesmo, né? Tem que saber procurar em você mesmo também as características psicológicas de um personagem. Escrever roteiros pode ser uma atividade solitária, mas não em todos os casos. Vamos falar de algo que pouco falo aqui no canal: séries televisivas. Normalmente em uma série, trabalham diversos roteiristas juntos em um mesmo projeto, e para não se perderem no meio desse processo, eles fazem uma bíblia, que serve como um livro de mandamentos. Por exemplo, em Game of Thrones, uma série gigantesca com diversos personagens, os roteiristas não podem se perder. Na bíblia, contém o storyline da série, sinopse dos episódios, argumento da temporada, os personagens principais, o tom, ferramentas narrativas e muito mais. Em Supernatural, por exemplo, uma série que contém diversos monstros diferentes, na Bíblia, tudo sobre cada monstro precisa estar escrito, para não acontecer um erro de roteiro. Vamos supor que em um dos episódios, logo no começo da série, um vampiro aparece. Logo descobrimos que sua fraqueza é a bala de prata. 10 temporadas depois, outro vampiro aparece. Porém, ele é morto por uma bala de cobre. Isso são erros que não podem acontecer de jeito nenhum. Por isso a Bíblia é tão importante. Uma Bíblia de uma série, ela traz uma orientação muito profunda sobre o que vai ser essa série. Ela tem que ser construída com essa base, com essa vontade e com esse desenvolvimento. Se você está construindo uma série, uma Bíblia é quase como se você morresse hoje e amanhã alguém consegue ler essa Bíblia e entender perfeitamente o que você estava querendo trazer. Então, recheada de informações é essa Bíblia de uma série. Uma das maiores dificuldades de um roteirista é escrever diálogos, por não soar natural ou simplesmente por não conseguir demonstrar os sentimentos necessários através de uma conversa. E é por isso que contratam um dialoguista, um responsável apenas para escrever esses diálogos. Mas isso é bem raro de acontecer em longas-metragens. O diretor Quentin Tarantino, por exemplo, escreveu todos os seus roteiros e eles são geniais. Até eu acho um melhor roteirista do que diretor, pois seus roteiros são sempre muito inventivos, como da primeira cena de Cães de Aluguel. Let me tell you what Like a Virgin's about. It's all about a girl who digs a guy with a big dick. The entire song, it's a metaphor for big dicks. No, it ain't. It's about a girl who's very vulnerable. She's been fucked over a few times and then she meets a guy who's very sensitive. Whoa. Time out, Green Bay. Tell that fucking bullshit to the tourists. Toby? Who the fuck is Toby? Like a Virgin's not about some sensitive girl who meets a nice fella.
That's what True Blue's about. No, granted, no argument about that. What's True Blue? Oh, you ain't heard True Blue. It was a big ass influence. I don't even follow that top to the pop shit, and even I've heard of True Blue. Yeah, so I didn't say I ain't heard of it. You know, what I asked is how's it go? Excuse me for not being the world's biggest Madonna fan. Muitos dizem que não precisa de técnica ou de uma estrutura para escrever um roteiro, o que eu discordo. Se isso fosse verdade, não existiriam milhões de livros, matérias e artigos sobre como fazer um roteiro de um filme, com diversas técnicas e abordagens diferentes. Por isso, recomendo os livros do Robert McKee e do Seinfeld. Esse canal não existiria se não fosse por eles, então recomendo dar uma olhada. The problem is content today. Writers who just don't have anything to say, and they still want to write. And so they copy other people's pieces and, you know, or they look for a trend in genre and whatnot and just sort of redo thrillers again and again and again, whatever. What makes a great screenwriter is somebody with something to say. Um roteirista está presente desde o argumento até a finalização da obra. Se você tem algum interesse em trabalhar com cinema, talvez queira escrever roteiros, mas saiba que é uma das áreas mais procuradas para se trabalhar e, infelizmente, não tem vaga para todos. Então estude o máximo possível, seja o melhor, leia livros, veja filmes de diferentes países e de diferentes épocas. E como Robert McKee já disse, contar histórias é a maneira mais poderosa de colocar ideias no mundo de hoje. Obrigado por assistir. Die! Die! Why won't you die? Why won't you die? Beneath this mask, there is more than flesh. Beneath this mask, there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof.